é que a gente foi de uma época em que o corpo humano era um mistério, movido por forças mágicas, para hoje, quando a gente o vê como uma máquina que podemos entender e até consertar? É sobre essa jornada incrível que vamos conversar. Veremos como as leis da física se tornaram a chave para decifrar os segredos mais profundos da biologia humana. Olha só que contraste. Por milênios, a ideia era essa aí. O corpo era movido por umas forças misteriosas, os tais espíritos vitais. Já hoje, hoje a gente sabe que ele funciona com as mesmíssimas leis da física que regem todo o universo. A história dessa transformação radical é, no fundo, a história da própria medicina moderna. Para entender essa mudança, a nossa viagem começa lá na Grécia Antiga. Naquela época, o mundo não era explicado com números e fórmulas, mas sim com qualidades, com propósitos. Para eles, a vida era tipo um fantasma na máquina, uma força que não se podia tocar, que animava o corpo, mas que não era, de fato, parte dele. E esse jeito de pensar tinha regras bem claras. Tudo era feito de 4 elementos. Para qualquer coisa se mover, precisava de um empurrão constante. Os céus tinham suas próprias leis, totalmente diferentes das da Terra. E o corpo era animado por um tal de pneuma, um sopro de vida. Eram essas as grandes barreiras que a ciência precisou derrubar para poder avançar. E então tudo começou a mudar. Uma revolução silenciosa teve início no século XVII, trazendo uma linguagem totalmente nova, a da mecânica. O corpo, que antes era um mistério, começou a ser visto como uma máquina incrivelmente sofisticada. Pense num relógio de precisão, só esperando para ser desmontado e compreendido. E o grande nome por trás dessa nova visão foi Giovanni Borelli. Ele foi o primeiro a aplicar de forma sistemática as leis da mecânica ao corpo humano. Ele olhou para os músculos e ossos e não viu magia. Ele viu um sistema complexo de alavancas e polias. Ele viu engenharia. E essa mudança de perspectiva, nossa, mudou tudo. Essa nova abordagem até ganhou um nome, iatro-mecânica. Pela primeira vez na história, a fisiologia estava sendo descrita com a linguagem da física. De repente, o coração virou uma bomba, os pulmões eram como foles e as articulações alavancas. A máquina estava finalmente sendo decifrada. Então, uma peça fundamental desse quebra-cabeça surgiu de um lugar totalmente inesperado. Robert Boyle, estudando gases, descobriu uma lei universal. Quando o volume de um gás diminui, a pressão aumenta, e o contrário também vale. Uma regra matemática simples que mal ele sabia, estava prestes a desvendar um dos maiores mistérios do corpo. E aqui a conexão fica genial. Aquela lei abstrata de Boyle explicava perfeitamente como a gente respira. Pensa comigo, quando expandimos o tórax, o volume dos pulmões aumenta, a pressão lá dentro cai e o ar simplesmente entra. Não eram espíritos, era física pura de pressão. A respiração tinha sido desmistificada. Ok, a mecânica do corpo estava sendo decifrada. Qual era a próxima grande fronteira? A energia. Nos séculos XVIII e XIX, com a chegada da termodinâmica, o corpo passou a ser visto não apenas como uma máquina, mas como um motor. Um motor que queima combustível para gerar calor e realizar trabalho. E essa nova visão foi construída aos poucos. Celsius nos deu um jeito de medir o calor com precisão. Joseph Black nos ajudou a entender como o corpo gerencia a energia térmica. E Sadi Carnot, que estudava a eficiência dos motores a vapor, sem querer, nos deu as bases para entender a eficiência do nosso próprio metabolismo. Mas a peça final veio com Hermann von Helmont. Ele provou que a energia no nosso corpo não tem nada de especial ou mágico. Ela não é criada nem destruída, apenas se transforma. É a mesma lei que rege uma máquina a vapor. Aquele tal fogo interior dos antigos era, na verdade, pura química e física. Mas ainda faltava algo. O que controlava tudo isso? O que enviava os comandos? A resposta seria a descoberta mais dramática de todas: a eletricidade biológica, a verdadeira faísca da vida. A cena é famosa. Luigi Galvani, lá no século XVIII, toca o nervo de uma perna de rã com 2 metais diferentes e ela se contrai, com força, como se estivesse viva. A conclusão dele: os tecidos vivos geram a própria eletricidade. Os antigos espíritos animais que se dizia que corriam pelos nervos eram, na verdade, um impulso elétrico. A descoberta de Galvani foi como um relâmpago, mas foi Alessandro Volta quem nos deu o poder de controlar essa tempestade. Ao criar a primeira bateria, ele nos deu uma fonte de eletricidade contínua e controlada. E isso não foi só uma invenção qualquer, foi a chave que abriu as portas para toda a neurofisiologia moderna.
E assim, o corpo foi revelado, uma máquina mecânica, um motor térmico e um circuito elétrico. Mas a parte mais legal dessa jornada não está nos livros de história. A verdadeira mágica é como esses princípios se transformaram nas ferramentas que hoje em dia salvam vidas. Lembra daquela lei dos gases do século XVII? É o princípio por trás de todo e qualquer ventilador mecânico numa UTI hoje, controlando a pressão para ajudar pacientes a respirar. A eletricidade fraquinha que Galvani viu na perna da rã é a mesma que medimos hoje para monitorar a saúde do coração com o eletrocardiograma e a atividade do cérebro com o eletroencefalograma. E o próprio polo da perna da rã é o mesmo princípio usado em marca-passos para regular o batimento cardíaco e em desfibriladores para reiniciar um coração que parou. No fim das contas, a grande lição é esta. Entender as leis da física não foi só um exercício acadêmico. Foi o que nos transformou de meros observadores em agentes ativos na saúde humana. Foi o que nos deu, literalmente, as ferramentas para consertar a máquina que é o nosso corpo. E isso nos deixa com uma última pergunta, né? Cada camada de compreensão da física abriu uma nova era na medicina. Agora, com a física quântica, a ciência dos materiais e a inteligência artificial batendo a porta, que novos segredos do corpo estão prestes a ser revelados. E que novas ferramentas para curá-lo estamos prestes a descobrir.